A paz do Senhor, joinhas lindas. Que bom poder mais um dia, né? Tá aqui contando mais uma história para vocês. Uma historinha da Bíblia, né? Porque a nossa Bíblia, ela tem muitas histórias maravilhosas, né? E nós, cada dia podemos ler uma e aprender uma. E eu tô muito feliz. Porque não importa, né, a situação, nem aonde nós estejamos, o importante é a gente estar sempre com Jesus, né? Que Ele possa estar no nosso coração sempre. Mas eu quero ler com vocês Salmo de número 119 e o verso 11. Esse é o nosso versículo para hoje. Que diz assim, bem conhecido, todos já sabem até de cor, sem ler na Bíblia, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que versículo lindo, né? Esconder. Quando a gente gosta muito de uma coisa, às vezes, né? E você não quer emprestar para ninguém, você esconde, né? Se esconde assim, não deixa ninguém nem chegar perto. Tem outras pessoas assim que gosta muito de uma coisa e às vezes ela compra um chocolate gostoso e ela pensa assim, eu não vou comer agora, mas se eu deixar ali alguém vai comer, então eu vou esconder. Aí ela esconde aquele chocolate para ninguém pegar e depois ela desfrutar sozinha desse chocolate, né? A gente não pode ser assim, né? A gente tem que dividir, mas às vezes acontece isso, né? E fala assim, escondi a tua palavra. Então o que nós temos que fazer? Pegar a palavra do Senhor e esconder no nosso coração de uma maneira que a gente não venha perder ela. Que ninguém possa perder, ninguém possa tomar da gente, né? Porque às vezes a gente esconde um dinheiro, você tem o dinheiro em casa e aí você vai sair, né? E você pode pensar, vai que alguém entra na minha casa, então eu vou esconder esse dinheiro. Então você esconde para que esse dinheiro fique bem protegido. Então é assim que nós devemos fazer com a palavra do Senhor, esconder no nosso coração. Só que o que acontece? Não é ela que vai estar protegida, somos nós que somos protegidos pela palavra do Senhor. Então, isso é esconder a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar. Para não pecar. O que é pecado? Tudo aquilo que a gente faz, né? Que a gente vê, que a gente fala, que a gente ouve, que a gente pensa e que desagrada o Papai do Céu. Então, a gente esconde a palavra do Senhor no nosso coração e aí, o que acontece? A gente peca menos, né? A gente peca bem menos, porque daí nós estamos protegidos pela palavra do Senhor. Então eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, né? É o Senhor que nós não podemos pecar contra Ele. Então, esse é o versículo. Mas a história, né? Então a gente está protegendo nosso coraçãozinho. A história que eu vou contar, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a partir do verso 1, que é muito linda essa passagem, né? Essa passagem essa história muito linda. Então eu só vou deixar minha Bíblia aqui, né, pra tia poder mexer com as mãos. Então, essa história, ela está no Evangelho de Mateus. Certo dia, Jesus, ele saiu, né, daí do meio da multidão e ele estava ali com as pessoas perto do mar, sentadinho, né, falando. Então juntou muita gente perto dele. Então o que aconteceu? Ele entrou num barco e toda a multidão estava ali, na praia ouvindo, porque eles gostavam muito de ouvir Jesus, porque é muito bom ouvir o Senhor Jesus, né? Então aí ele começou conversar com a multidão. E Jesus ele falava muito com o povo através de parábolas, né?
é como se fosse uma história moral de hoje, né? Para você entender, ser mais fácil. É você pegar coisas do seu dia a dia e transformar, né, numa palavra de ensino, para que a pessoa possa entender. Então, Jesus, ele falava muito por parábola. Então, um dia, aí ele falou assim: certo dia, um semeador, ele saiu a semear. Então, esse semeador pegou o seu saquinho de sementes e ele colocou a sua roupa e ele saiu a semear. E caminhando esse homem pelo caminho, algumas das sementes, elas caíram pelo caminho. Algumas dessas sementes, elas caíram pelo caminho. Então, se é um caminho, não é uma terra fofinha, né? É uma terra mais firme, uma terra mais dura, porque as pessoas passam, né, por ali, pisam animais, tudo. Então, é uma terra seca, que não tem como a sementinha entrar nessa terra. O que aconteceu? Então essa semente, elas caíram ali na beira do caminho e veio os passarinhos e comeram essa semente. Comeram toda aquela semente. Mas aí o semeador, ele continuou a semear, né? E ele tinha saído num propósito de semear, mas aí, de repente, a outra parte caiu entre as pedras. Aquelas sementes caíram entre as pedras. Ai, mas aquele solo rochoso, né, onde as sementes caíram, não tinha como ela crescer, porque ela não tinha raiz, né? Ali não tinha espaço para ela firmar a sua raiz e crescer. Então ela não tinha força. E em meio a todas essas pedras, em meio ao sol, a sementinha acabou morrendo. Mas o semeador, ele continuou no seu trabalho. E outra parte das sementes, elas caíram entre os espinhos. Elas até tentaram crescer, mas aquele espinho, ele era mais forte e ali elas não tiveram como crescer porque elas foram sufocadas por aquele espinho. A semente não cresceu também. Será que o semeador desistiu? Com tanto obstáculo, os pássaros comeram a sementinha na beira do caminho. De repente, caiu uma parte entre as pedras e não cresceram. Agora caem entre os espinhos e são sufocadas. Será que o semeador desistiu? Não, ele continuou o seu trabalho. E sabe o que aconteceu? Uma parte da semente caíram em terra boa, no solo fofinho, no solo adubado, um terreno que estava bem trabalhadinho. Então, aquelas sementinhas, elas caíram ali e elas nasceram, elas cresceram e elas produziram muito, muito. A Bíblia diz, né, que elas produziram muitos frutos. Uma parte produziu 100, a outra parte produziu 60, a outra parte produziu 30. Então imagina a alegria daquele semeador, sabendo que seu trabalho não tinha sido em vão e que boa parte da semente foi aproveitada. Então, ali muitos sementinhas cresceram, muitas sementinhas produziram. Então imagine só, quem será que é o nosso semeador? Quem será?
O semeador, é quem? É Jesus Cristo. O semeador é Jesus Cristo. Ele é o semeador, aquele que lança a semente, aquele que está procurando terra boa. Mas e o que será que é essa terra? A terra é o nosso coração. Essa terra é o coração do ser humano, né? São vários tipos de terra. E a semente é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? Saber que nós temos um Deus que cuida de nós assim de uma maneira especial. Mas aí, então vamos aprender um pouquinho sobre essa parábola. O que ela quer dizer, né? Aquela semente beira do caminho, né? O que será que é? Que tipo de pessoa será que é essas? Que o coraçãozinho, né? Então, quando a semente caiu à beira do caminho e o semeador estava e tinha os pássaros que vieram e comeram, é aquela pessoa que quando ouve a palavra do Senhor, ela não entende. Ela não entende. A palavra do Senhor, ela tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, porque ela é espiritual. Então essa sementinha que caiu na beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, não entende. E aí o que acontece? O inimigo vem e rouba o que foi semeado. E seu coração, assim como as aves comem a semente. Então a pessoa até vai, ouve, né? Alguém lança a palavra para ela, mas ela fala: o que será que é isso? Ah, tô entendendo, deixa para lá. Aí o inimigo coloca esses pensamentos e quando vê, ele vem e rouba aquela palavra e ela não consegue produzir. Mas aí tem também aquela palavra, aquela sementinha que caiu entre o solo rochoso, entre as pedras. O que será que quer dizer? Esse solo onde caíram a semente, o solo entre pedras, solo rochoso, é a pessoa que quando ouve a palavra do Senhor, rapidamente ela recebe com alegria, mas como não tem raiz, ela dura muito pouco tempo. Logo que vem a prova, a perseguição, né? Por causa da palavra de Deus, essa pessoa se ofende e abandona. Então imagina só, aquelas pessoas, né, que receberam a palavra do Senhor rapidamente, né, ficaram felizes. Ai, que linda essa palavra! Jesus me salvou, me libertou. Então agora eu vou levar a palavra. E ele começa a pregar a palavra e de repente alguém não dá ouvido, alguém critica, alguém reclama. E o que ele faz? Como ele não tem raiz profunda, ele desanima e abandona a sua fé, abandona a presença do Senhor. Mas aí também tinha aquelas que caíram entre os espinhos. Essas são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações deste mundo, as riquezas, a fama, sabe? Tudo aquilo que os olhos vê no mundo e acha que é bom. Então, isso vem e sufoca. E a pessoa não consegue produzir. Por quê? Porque ela está ali, ó, sufocada por essas coisas do mundo, né? Às vezes você pensa: ai, mas isso é tão bom. Ai, mas a palavra diz que eu não posso fazer isso. Ai, mas é tão bom. Ai, eu vou fazer. E é isso que acontece. Aí a palavra é sufocada e ela não consegue produzir. Ai, mas agora é muito lindo, né? Aquela parte da semente que caiu em terra boa.
Ai, aquela sementinha plantada em terra boa. Que terra é essa? É aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, que atende e que obedece a palavra de Deus. Essa pessoa, ela dá muitos frutos. E ela produz 100, 60, 30. Então, aquela pessoa que dá ouvido à palavra do Senhor, ela é uma terra boa, terra pronta para receber, para frutificar, sabe? Você recebe os talentos do Senhor e você usa ali, você ouviu a palavra e você vai usar o teu talento. Através você vai pregar a palavra do Senhor louvando, vai pregar a palavra do Senhor falando do amor de Deus, evangelizando, dando aula, falando de Jesus para o amiguinho. Isso é você estar produzindo, seu coração é terra boa, terra fofinha. Imagina como é maravilhoso ter essa palavra nas nossas vidas. É muito bom. Mas aí, essa semente, né? Ela é o quê? A palavra de Deus, que a tia já falou. Mas vamos fixar. A semente é a palavra de Deus. O semeador é Jesus Cristo, nosso amigo. E o solo é o nosso coração. E como nós falamos, né? Tem muitos tipos de solo. Solo rochoso, solo com espinhos, solo bom, né? Então, existem vários tipos de corações. Talvez você vai chegar para algum e vai falar a palavra do Senhor, ele vai receber, vai ficar, nossa, que bênção, irmão, que bênção, você está falando de Jesus para mim. Vai ficar feliz, mas logo ele vai deixar para lá, vai esquecer. Também tem aqueles que vão ouvir, mas que a hora que vier a dificuldade, ele vai desanimar e vai abandonar. E tem aquele que quando é um solo bom, vai receber, vai cuidar, vai esconder no seu coração e vai produzir muitos. Mas essa semente, essa semente, ela alcança muitos tipos de solo, muitos tipos. Muitos tipos de solos, né? Não é só bom, não é só fofinho, né? Mas nós temos que estar preparados. Nós não podemos deixar de semear essa palavra. E o Espírito Santo é Ele quem prepara o nosso coração. O Espírito Santo é aquele que está ali disposto a trabalhar nossa terra, transformando ela de terra dura, de terra rochosa, coraçãozão de pedra, numa terra boa, no coração amoroso, no coração receptivo à palavra de Deus. Então o Espírito Santo prepara o seu coração para que Jesus lance a palavra sobre ele, né? Para que Jesus lance a palavra sobre o teu coração. Todo cristão precisa produzir frutos. Todo cristão precisa produzir frutos. É claro que uns produzem mais, outros menos, mas todo cristão deve produzir fruto. E não pense que o teu fruto não tem valor. Todo fruto é valoroso, né? Fruto da oração, o fruto do louvor, né? O fruto do evangelismo, que você fala do amor de Deus. São coisas maravilhosas. Então, não desista porque você acha que tem gente fazendo muito e você fazendo pouco. O importante é que você esteja fazendo o seu melhor.
E o que Jesus queria ensinar com essa parábola? O que será que Jesus ele queria ensinar para os nossos corações sobre essa parábola do semeador? Ele queria nos ensinar que é a palavra, que a semente é a palavra de Deus e a boa terra é o nosso coração. Que ele deve sempre estar pronto a receber a boa palavra, a boa semente e germinar, produzir bons frutos. Então, que Papai do Céu, nessa tarde, possa entrar no seu coração. Que Jesus possa lançar a palavra, a semente sobre o teu coração e que ele possa produzir muitos frutos, que as pessoas olhem e falem que árvore maravilhosa. Sabe, quando você passa e vê aqueles frutos maravilhosos, você se encanta. Então, que a sua vida seja assim, que as pessoas possam olhar e ver Jesus na tua vida, que as pessoas possam olhar e ver o Espírito Santo de Deus na tua vida, que as pessoas possam olhar para você e possam sentir a confiança que qualquer problema que elas tiverem, elas podem contar com você, porque você é um servo de Deus, porque você é uma pessoa abençoada, temente ao Senhor, disposta a ajudar. Então, que Papai do Céu nos ajude, que Papai do Céu nos dê graça para nós mantermos o nosso coração como boa semente, para que a palavra possa crescer e através das nossas vidas possamos alcançar muitas pessoas. E aproveitando, a tia vai fazer uma oração para que o Senhor venha alcançar cada um de vocês. Senhor Jesus, nesse momento eu te agradeço, Senhor, por estar na tua presença, pela tua palavra, Jesus querido. Eu sei, papai, que nós somos tão falhos, Senhor, que às vezes nós pecamos contra ti, Senhor, mesmo sem querer, Senhor, que às vezes temos vontade de fazer, Senhor, mas não fazemos, mas eu sei que tu és um Deus misericordioso, Senhor, e nessa tarde, papai, eu apresento a Ti cada uma das minhas joinhas, Senhor. Que o Senhor possa visitar elas, Senhor, aonde elas estiverem nesse momento. Cada família, Senhor, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar sabedoria aos papais para conduzir essas crianças, que cada um deles venha ser terra boa, que a Tua palavra venha ser lançada nos seus coraçõezinhos e que ela venha produzir muitos frutos, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida deles, Senhor, que tem sido bênção na minha vida, cada uma dessas crianças, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada uma delas, Pai. Por cada uma, Senhor, tem a sua importância, Senhor, na minha vida. Que o Senhor possa continuar me dando graça e sabedoria para conduzir cada um desses pequeninos, Senhor. Aqueles que o papai e a mamãe ainda não te servem, que nessa tarde a Tua palavra possa chegar a esses corações. Deus abençoa, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Cada uma, Senhor, delas. Senhor, acampa os teus anjos, guarda, livra. Não permita que nenhum mal venha chegar até elas, Pai. E nos dá graça, Senhor, e estratégia para chegarmos ainda mais perto de cada um deles, Senhor. Deus maravilhoso, eu te louvo e te agradeço. E eu quero perguntar se tem alguém, né, que está assistindo essa historinha agora. Talvez você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, mas nesse momento você quer abrir seu coração para Ele. Então que você possa levantar a sua mão nesse momento
e falar: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor, e me ajuda a ficar firme, Senhor. Me ajuda a obedecer a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor querido, cuida de cada um deles, Senhor. Abençoa, Senhor, dá força, Senhor querido. Então, que você que aceitou o Senhor Jesus nessa tarde, que você possa permanecer firme, porque o Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida de você de uma maneira especial. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas não, o Senhor está cuidando. Quando achamos que não conseguimos andar, o Senhor nos carrega. O Senhor cuida de nós. E é muito bom servir a Ele. Ele cuida do nosso coração através do seu Espírito Santo, nosso amigo consolador. Então, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um nessa tarde. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Que nós possamos ter um coração bom, terra boa, para que a palavra do Senhor venha entrar e que nós possamos esconder ela no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Deus abençoe a todos. E eu quero pedir para os joinhas que eu vou lançar um desafio para vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos que a tia vai lançar o desafio para vocês da história, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.